Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 770 e minguando até 520 dias, 23 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 770, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 26, né, com o subtítulo Desigualdade da Relação, parte 10. Acompanhe tudo o que está sendo dito nos blogs anteriores, muito interessante esse subtítulo em específico, Desigualdade da Relação, muito produtivo. Vocês podem fazer isso de uma forma bem produtiva, usando a descrição do vídeo. Eu sempre coloco a descrição do vídeo com um blog antes, o blog depois. Eu deixo a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica, deixo uma referência desse título, Química Organizada da Física Quântica, tudo isso na descrição do vídeo, e deixo também a leitura, o título, né, Acima das Estrelas de Deus, para dar uma continuidade neste título, Química Organizada da Física Quântica, com as 5 repartições daquela abertura, daquela abertura daquele título. Eu fiz ela em 5 repartições, Acima das Estrelas de Deus, com abertura, né, com 5 repartições, muito produtivo se vocês pegarem ele e dar continuidade neste blog diário. Eu deixo também, né, a abertura deste subtítulo, né, e deixo a leitura corrida de tudo que será dita, tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, né, e por fim eu deixo uma playlist da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho pela YouTube Music. É muito interessante quando vocês usam o YouTube Music para, né, às vezes você tem um plano ali, né, você pode pagar um plano e você desligar a tela do seu celular, você economiza energia, isso é produtivo, vocês podem trabalhar apenas com o áudio, certo? O áudio é muito interessante. É muito bom quando vocês está, às vezes, não, para aproveitar os seus tempos preciosos, às vezes você é um pai de família, trabalha diariamente, você está deslocando, né, da sua casa para o seu trabalho, vocês podem usar o seu fone de ouvido, isso é muito, mas muito produtivo. O importante é que vocês estejam ouvindo, certo? Se alguma coisa vocês queiram ver sobre a expressão daquilo que eu estou dando, expressão da física, daquilo que você possa estar olhando, você pode, né, tirar um tempo com mais dedicação e olhar diretamente para essa tela. Vai depender de muito como vocês queiram relacionar. Tem gente que sempre acredita naquilo que possa ver, elas querem fazer a visualização. Isso também dá para nós uma boa interpretação. Deus de que isso seja bom para você, você faça da sua forma. E o importante é que vocês aproveitem destes blogs diários para que você possa estar conscientizando sobre tudo aquilo que está dentro destes blogs diários, certo? Faça isso com carinho, com respeito e deixará de ser essa vítima social, ok? Faça esse trabalho, ok? Vamos então para este blog diário, né? Fazer a leitura deste contexto e fazer tudo aquilo que é a expressão livre. A expressão livre ela vai se aplicar nessa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade, é, astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia, certo?
relacione esses 8 elementos da nossa Bíblia significativa para que vocês possam estar compreendendo, fazer uma relatividade àquilo que é formação de Deus em Cristo e aquilo que é realidade nossa no dia a dia, né? Por mais que a gente está nesses planos objetivos de Deus, né, pela imagem do corpo, por mais que nós estamos nos planos objetivos, nós vamos nos realizar com isso, nós vamos conseguir nos conectar com Deus junto com isso. Presta atenção no que está sendo dito aqui dentro deste blog diário. Vocês podem pegar as suas Bíblias significativas, vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo aqui são coisas presentes dentro da sua Bíblia significativa. Não é nada que fora criado, a não ser a minha realidade, a minha palavra, a minha vida. Isso faz presente no tempo, eu vivo isso no dia a dia. Tudo isso é bem conectado para que vocês possam entender formação de Deus, da mesma hora que ela é uma coisa objetiva, ela é a própria realidade nossa. Pode olhar aí. Eu fico olhando para a sociedade e vejo, sabe? Muitas pessoas que veem um trabalho missionário, o tanto que isso foi real, aonde as pessoas pensavam, nossa, isso é uma coisa mais negada, isso é uma coisa mais objetiva do mundo, blá, 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 blá. Aí quando você olha assim, nossa, uma realidade, vai. Esse é Deus trazendo vida para as pessoas, é Deus dando a consciência às pessoas, restaurando o reino dele, dando para as pessoas aquilo que ela merece de Deus diretamente, as suas liberdades, as suas alegrias de ser feliz, de viver com uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Nesse meio tempo vai gerar uma complexidade de uma coisa e outra, e tudo é produtivo, certo? Igual eu tenho dito no blog anterior, eu acredito que minha barba está crescendo, eu acho que ela está enchendo muito, eu acredito que ela está enchendo muito, certo? Mas só vocês dar uma olhada e eu acredito que isso vai ser produtivo, desde que vocês façam a percepção que essa barba está enchendo mais. Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. E depois que eu apresentei no trabalho, né, eu encontrei um amigo, né? E ele me perguntou: "Como foram as férias?" E eu falei: "Foi bom. Fui para a roça. A minha mãe comprou um sítio longe da civilização moderna para reunir a família. Os meus irmãos dizem ser a vontade do meu pai. Porém, eu estou criando uma resistência." E ele falou: união é coisa boa?" E eu falei: "Sim." E neste tempo eu formei um bloqueio e, se quiser, pode entender objeção para impedir esta suposta reunião. A, ver, a verdadeira união explica um corpo vivificado para Deus e que não faça do corpo um objetivo para se realizar com coisa objetiva. E sempre explicando que o objetivo é coisa relativa ao corpo. Isto só pode acontecer uma vez que o mentor estiver habitado, explicando assim o seu fruto, sendo um só corpo, um só fruto. Quando relatando a consciência de outro corpo, esta consciência habitada perde o seu domínio para explicar outras coisas externas ou até mesmo para se realizar com estes planos objetivos e fazendo de outro corpo um objetivo apenas, e formando uma objeção deste corpo e dividindo assim o reino de Deus por esta mesma objeção e formando a objeção de outra consciência desabitada. Quando eu ouvi que o nome do meu pai parecia mais do que o da minha mãe, eu manifestei ódio, aonde eu determinei algo para dominar o meu corpo expressivo e externo e manifestei assediado. O nome é Canto da Maria. E falaram entre entre eles: "Vamos votar." Além deste nome, tinha mais 2 nomes com o total de 3 nomes para o sítio, e todos os 2 nomes tinham o nome de meu pai, e tudo isto pareceu bem claro na minha mente. E pensei no meu íntimo: "Eu já vi este filme."
E no filme que eu vi, as pessoas tentavam justificar as vossas desgraças com as pessoas que não estão mais aqui. E com muitas ousadias, eles desprezam os que estão vivos e, e reverenciam os que estão mortos. Desprezam os que estão vivos e reverenciam os que estão mortos. E quando é que isto vai dar certo? E quando é que isto e quando isto vai ser uma união, né? Eu questionei na minha consciência. Quando isto vai ser uma união? Nunca. Por quê? Isto se trata de planos objetivos das pessoas que estão vivas e uma desculpa para aproveitar o momento para agradar um e desprezar o outro. E depois que eu vi este filme e que passava na minha cabeça, eu vi minha mãe queimando a barriga no fogão para unir a família. E depois que eles se alimentavam, se alimentavam, nem mesmo com a cozinha ajudavam. E a minha mãe nem mesmo com a cozinha ajudava a minha mãe, né? Deixa eu colocar uma vírgula aqui que é interessante. E cada um deles iam conectar à internet a fim de se realizar com um plano objetivo para se entreter e com o desprezo da sua realidade, formando assim tudo a um plano objetivo, né? Tudo um plano objetivo, aonde eu vou mais só mesmo para o lazer, né. Você já eu sempre vi isso, sabe, as pessoas sempre fazendo o escravo do outro, às vezes você dá muito para umas pessoas e elas daquele tempo ali, uma pessoa que é bem, sabe, que gosta de ver a família unida, o que ela quer saber, ela fica cega, sabe, fazendo tudo para que a família fique junto. Então quando ela vê a família toda reunida, ela realmente fica contente, o seu sacrifício valeu a pena, tudo isso foi bem produtivo, porque ela se realizou da mesma forma. Mas se as pessoas não tomarem os seus lugares, ela sobrecarrega uma pessoa e a fim de obter apenas os seus planos objetivos, e acredita, esse tipo de pessoas que habitam por os seus planos objetivos, que se toma posse de coisas apenas por ou coisas objetivas, elas são as pessoas mais ingratas da vida. Ela não tem senso. Não falando, então, muitas pessoas que tá ali do lado, ajudando, incentivando, vando para frente, tentando realizar com sinceridade, com os seus entendimentos, com a sua dedicação, muitas pessoas. Mas você entenda que isso é uma delicadeza para que a gente possa estar compreendendo isso à parte? Vamos lá para a expressão livre por parte, buscando lá de cima e começando até embaixo, ok? Para a gente entender isso por completo, né? Então vamos lá. E depois que eu apresentei no trabalho, né, eu encontrei um amigo. Nesse tempo eu estava de férias, né? E depois ali nos terceiro, quarto dia eu encontrei esse amigo, né? Ele estava por ali e ele me perguntou, né? Como foram as férias, né? Sempre educado e gentil, muito feliz de estar na presença de pessoas assim. Mas aí ele me perguntou, como foi as férias? E eu falei, foi bom, né? E eu comecei a passar uma coisa na minha cabeça, o que eu tivera feito, né? Eu lembrei rapidinho uma coisa importante, é que eu fui para a roça, né? Que minha mãe tivera comprado um sítio. Então eu falei para ele, olha, foi bom. Fui para a roça, a minha mãe comprou um sítio longe da civilização moderna para reunir a família, né? Eu falei da minha mãe, né? Aí depois eu vi, lembrei daquilo que as pessoas, né, estava comentando, aí eu falei para ele dessa forma, né, olha, aí eu falei para ele: "Os meus irmãos dizem se é a vontade do meu pai, porém eu estou criando uma resistência", né, eu falei para ele. Depois que eu falei para ele que os meus irmãos dizem que se é pela vontade do meu pai, eu criei uma resistência, porque eu não queria lidar com essa ausência do meu pai diretamente, eu queria que as pessoas compreendessem as verdadeiras uniões. O que são a verdadeira união? Eu dedico às pessoas enquanto elas estiverem vivas. É simplesmente isso. Aí depois eu não tenho que lamentar quando as pessoas forem, porque eu dediquei, por exemplo, toda vez que eu estava na presença do meu pai, eu procurei fazer aquilo que eu entendia de melhor para ele. E despedindo dele, cada vez que eu estou ali, eu ficava despedindo dele, pai, vai em paz, vai tranquilo e tudo vai dar certo.
Mas aí as pessoas querem fazer reverência às pessoas que já se foram, então eles ficam, sensibilizado pela ausência de pessoas e criam uma ideologia para que isso e vai afetando todo mundo como se isso fosse, né, uma coisa, ruim, como se às vezes a pessoa não merecesse a vida que a viveu, o certo? Entende como esses nossos corpos, eles são muito traiçoeiros, a gente não entende as complexidades que eles expressam para as pessoas. Só mesmo as pessoas que têm grandes habilidades mentais que vai compreender que isto é uma rejeição, isso é um déficit de relacionamento, de respeito com as pessoas no tempo que elas vivem. Depois que ela se vá, eu tenho que agradecer a Deus pelos tempos que nós estamos juntos da mesma forma. Eu tenho que preservar aquela ideia da vida dele, porque nada para Deus é tão passageiro, né? Todos nós que somos uma consciência vivificada, nós vivemos eternamente. Nós, não, nós ficamos ausentes dos nossos corpos, mas isso não significa que para Deus foi uma coisa, o fim que foi infinito. Deus não trabalha, o Espírito de Deus, eles são passageiros no corpo, Deus é passageiro no corpo e criou uma imagem para a unificação. Nós também somos passageiros no corpo e criamos se a gente estiver morto, a gente cria uma imagem. Se a gente tiver vida, a gente dá consciência para esse corpo e relacionando a vida das pessoas. Eu relaciono as pessoas que estão vivas, a viva, não são as pessoas que estão mortas. Eu relaciono as pessoas que vivem, eu relaciono as pessoas que vivem. A minha esposa está do meu lado, eu vou dedicar a minha vida, ela vai dedicar a vida dela a mim. E é isso que faz nós relativo ao tempo, não são aquela ausência. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar grato na frente das pessoas, eu tenho que, de uma certa forma, negar que essa morte venha a ser uma relatividade do meu tempo, daquilo que eu estou vivendo, para que eu não desmereça as pessoas que estão vivas por causa daquela pessoa que já foram, que foram para Deus, que Deus determinou o tempo dela e que Deus determinou as coisas. Aí as pessoas ficam aí fazendo, né, relacionando uma coisa e outra. É muito complicado, certo? Entenda isso. Então, depois que eu apresentei no trabalho, eu encontrei um amigo e ele me perguntou, né, como foram as férias? E eu falei, foi bom. Fui para a roça e a minha mãe comprou um sítio longe da civilização moderna para reunir a família. E os meus irmãos dizem ser a vontade de meu pai, né? Porém, eu estou criando resistência. E ele falou, a união é coisa boa. E eu falei, sim, né? Eu falei, sim. Então, aí eu falei sim, né? Aí vamos entrar em outra parte, né? E neste tempo eu formei bloqueio, né? E neste tempo eu formei bloqueio, né? E se quiser pode entender objeção para impedir esta suposta reunião, né? Existe dois tipos de objeção, né? Nos blogs anteriores tenho falado muito de objeção, né? E objeção, muitas das vezes, dentro do relacionamento conjugal, fica uma coisa ruim. Mas objeção para você relacionar coisas nos exteriores de corpo, ele fica bem para que você se respeite, respeite o espaço do outro, para você não interfere na vida do outro. Então, esse tipo de objeção, ela vem de uma forma boa, porque eu não quero relacionar com as pessoas que ficam relacionando a morte diretamente como uma coisa viva, entende isso? Quando eu tenho respeito pelas pessoas que passaram pelo corpo, o mínimo que eu tenho que ter silêncio para respeitar a vida da pessoa, a passagem dela pela vida. Nada que eu fale dela vai determinar aquilo que ela é realmente, aquilo que ela viveu na vida dela, certo? Isso é coisa dela, é uma intimidade dela e com Deus, certo? Eles determinaram isso. Então, se eu fazer dessa morte uma relatividade, eu tenho que, por obrigação, negar um corpo e o outro, fazer disso uma coisa, uma união objetiva apenas, negando uma coisa para aceitar outra. Isso é ruim, ok? Então, neste tempo, eu formei um bloqueio, né? E se quiser, pode entender objeção para impedir esta suposta reunião. A verdadeira união explica um corpo vivificado para Deus e que não faça
do corpo uma objeção para se realizar com uma coisa objetiva, e sempre explicando que o objetivo é coisa relativa ao corpo, e isto só pode acontecer uma vez que o mentor estiver habitado, e explicando assim o seu fruto sendo um só corpo, um só fruto, né? Quando vocês entendem que todos o seu corpo é um só e que os seus frutos é um só, vocês vai viver daquilo que vocês produzem, entende? Aquilo que eu produzo. Quando é relacionamento corpo a corpo, eu entendo que é liberdade. Não tem plano, não pode ter planos objetivos no relacionamento corpo a corpo, até então. E se eu fizer de um planos objetivo, eu tenho que unir o dinheiro das pessoas, né, para fazer uma coisa melhor, para fazer um ambiente melhor, e tudo isso vai se tornar objetivo, não vai ser relacionamento corpo a corpo, porque quando eu for relacionar corpo a corpo, eu tenho que entender que eu tenho que dar da minha palavra e da minha vida para que isso seja relativo ao meu corpo, e tudo isso que eu seja dando seja verdade, que não representa a morte, que não representa a negação de uma pessoa, que não representa nada, e que não venha usar as pessoas que estão mortas para me mostrar os meus sentimentos, para me mostrar as coisas, porque eu só posso demonstrar coisas de mim mesmo. Se eu não demonstrar coisas de mim mesmo, eu vou estar negando a mim para me dar a vida para uma pessoa que já foi morta e que já não está mais presente junto com a gente. Isso vai gerar uma falsidade daquilo que é meu sentimento. Eu tenho que respeitar as pessoas que estão no corpo, que estão vivas. Eu tenho que respeitar as pessoas que passaram por esse corpo, que estava em vida, porque nada para Deus determina uma coisa, o fim. Tudo isso faz parte de um plano objetivo de Deus. Quando Emmanuel vier a ter habitado naquele corpo, Deus passou por aquele corpo, para aquela, isso, deixou ali uma imagem para objetivo para que as pessoas possam unificar. E essa imagem não serve nada mais, nada para menos para unificação, para a gente colocar os nossos planos, para a gente colocar os nossos objetivos, depois traz a realidade de Deus. E que a realidade de Deus está chegando agora, nós não podemos relacionar a nossa inconsciência, nós não podemos relacionar a nossa morte, a nossa falsidade, a nossa mentira. Nós temos que dar vida para uma coisa unificada, e que seja a palavra, que seja a vida, que seja a nossa realidade, e que nós venhamos entender isso sem planos objetivos. Eu posso unir todas as coisas para fazer um ambiente bom, para que nós podemos conviver neste lugar de uma habitação, neste mundo moderno do reino de Deus, qualquer coisa. Então, tudo isso faz ficar uma coisa boa. Em nossa casa, nós temos que estar unidos, não fazer objeção com a nossa esposa, não fazer objeção com outras pessoas, tudo isso vai ficar muito produtivo, desde que vocês entendam as particularidades do relacionamento corpo a corpo e dos planos objetivos. Cada um vai ter as suas formas diferentes, certo? Quando eu falo de planos objetivos para formar um ambiente, eu tenho que doar, eu tenho que fazer os trabalhos, dar as coisas. Não é dar, né? Porque você vai desfrutar nesse tempo, por exemplo, qualquer coisa, certo? Não é muito delicado, ok? Vamos entender isso. Então, neste tempo eu formei um bloqueio, né? E se quiser pode entender a objeção para impedir esta suposta reunião, né? A verdadeira união explica para vivificar para Deus, né? Neste tempo, né, eu estou lembrando aqui, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Esses dias, quando aconteceu isso, né, minha esposa, ela disse para mim, Samuel, está acontecendo uma coisa, né, estranha no ambiente, né? Eu falei, tudo bem, né? Aí no dia seguinte ela estava trabalhando, eu esperei ela à noite, né? Ela falou assim, Samuel, o que você diz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí eu fui entender as coisas. Às vezes, o que que acontece? Tem pessoas que ela tem uma ideia de trazer para nós uma consciência a qual eu me sinto igual, né? Então, nesse tempo eu falei assim, olha, o nome vai ser isso. Ela falou assim, não tem nada a ver com isso. Então, eu me senti também, não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, está tudo certo. Então, nesse tempo eu fiquei olhando, né, observando essa ideia que eu recebi da minha esposa, uma objeção sobre esses objetivos. Aí eu falei assim, não, às vezes eu fiquei olhando, falei, quando a minha esposa é importante, por que que eu entendi que ela é importante? Por mais que seja uma objeção, né, que eu relaciono com a objeção, eu entendo tanto que isso tem a ver com a minha realidade, e quando tem coisas que eu ouço da minha esposa, que só mesmo eu e Deus sabemos,
Então, eu não tenho como, mesmo que for uma objeção, eu não tenho como negar que isto é uma realidade dos meus planos missionários, daquilo que possa ser real. Então, eu passo a respeitar, mas nossa, que virtude, que alegria, né, de estar na sua presença, você é muito bom para mim. Aí às vezes, de outra forma, eu falei assim: "Ó, querida, você só vai embora quando você quiser. Enquanto você estiver dedicando a sua vida a mim, eu vou estar dedicando a vida a você, porque isso é interessante para mim". Aí um tempo eu falei disso, só para que vocês entendam o que que é ideia, coisas objetivas, o que que é nossas, realidade. Muitas das vezes você ouça, assim, uma coisa assim, você não entende nada, porque as pessoas estão fazendo os planos objetivos, às vezes você está nos planos. Tem coisas que quando a pessoa é íntima de Deus, você pode ouvir não é coisa negada, objeção do outro lado, uma pessoa, né, de sua mãe, do seu pai, qualquer coisa, fala: "Poxa, essa pessoa não quer que eu cresça". Não é isso. Se você é íntimo de Deus, você vai entender, você vai compreender que tudo isso faz parte de um plano de Deus. Tem coisa, quando a pessoa é íntima de Deus, tem pessoas que você entende quando a pessoa faz uma objeção e você, quando ela manifesta algo, você vai: "Como é que essa pessoa sabe disso? É só eu e Deus que sabemos disso". Então você tem que respeitar esse tipo de pessoas que façam uma objeção, certo? Às vezes tem várias formas de você passar uma mensagem, dar uma ideia. Você tem que considerar primeiramente a sua intimidade de Deus e depois você fazer essa ideia relativo, para que você não confunda as coisas, não leve para outro lado. Vocês entendam o tanto que é importância, às vezes a pessoa te dá uma objeção, não significa que ela vai tá te excluindo do reino de Deus. Ela às vezes está te mostrando o caminho do reino de Deus. Entenda isso. Qualquer coisa que te faça você uma pessoa real, daquilo que é verdadeiro para você, né? Coisas que só você sabe que é intimidade sua e de Deus. Entenda isso. Mas se você não tem intimidade, você vai ficar ferido, né? Você vai dizer: "Ai, é os meus planos, é os meus sonhos que estão indo embora, blá, 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 blá", né? Então, sei lá, qualquer coisa, ok? Vamos acrescentar muito não, ok? Entenda isso. Neste tempo eu formei um bloqueio, né, e se quiser pode entender objeção, para impedir esta suposta reunião. A verdadeira união explica um corpo vivificado para Deus e que não faça do corpo uma objeção para se realizar com coisa objetiva, e sempre explicando que o objetivo é coisa relativa ao corpo. Isto só pode acontecer uma vez que o mentor estiver habitado, explicando assim o seu fruto, sendo um só corpo, um só fruto, ok? Cada um de nós temos a nossa produtividade representando um só corpo, um só fruto. O seu corpo está aqui, isso aqui representa os seus frutos, né? Se você não tem acesso, se você não tem posse a nada, significa que você não tem fruto, certo? Quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, eu não tenho que ter posse, eu não domino o corpo emocional, eu só domino coisas, objetos, carro, casa, qualquer coisa, lugares para você construir uma casa, sei lá, qualquer coisa, terra, qualquer coisa. Então, objeto, então corpo a corpo não tem essa ideia de objeto, eu relaciono livremente. Mesmo a pessoa tendo objeção contra mim, meu corpo emocional, eu contra o corpo emocional dela, pode ser uma relatividade, desde que eu compreenda o espaço dela, o que ela pense, certo ou errado, não interessa a mim, a pessoa tem que se responsabilizar por aquilo que ela está produzindo sobre o seu relacionamento corpo a corpo. Se for uma coisa boa, ela vai ficar bem, ficar alegre na presença de outra pessoa. Se for uma coisa ruim, ela vai ficar triste. Qualquer coisa que vai fazer uma objeção, né, que não seja produtiva. Tem objeção que ela faz muitas, muito, é muito produtiva. Pode olhar aí, quando Deus passou pelo corpo emocional, aquela imagem, aquela objeção foi uma negação. É como se Deus tivesse falado assim com o povo: chega, não quero mais essa vida de, né, essas coisas, falsidade, né, vocês fazendo outros deuses para você, eu vou colocar um basta nisso, eu vou determinar o tempo para vocês viver as suas negações, as suas objeções, mas depois eu vou vir de novo com a minha realidade, com a minha palavra, com a minha
vida, e vocês vai ter que se moldar sobre isso que eu estou dizendo, né? Ou para aquilo que você entende, que é o seu bem, ou para aquilo que você entenda, que é o seu mal. Da mesma forma, as suas liberdades vai continuar. Espero que vocês entendam a liberdade como a palavra da vida. Isto é relativo ao tempo, isto é relativo a outros corpos, e fica muito agraciado, e todos nós faremos parte do reino de Deus. A partir do momento que a sua objeção ela vem para negar a sua realidade do seu corpo emocional, você vai fazer de tudo um plano objetivo, você vai adquirir dinheiro, vai adquirir tudo, mas não vai ter paz, não vai ter alegria, você vai estar negando quem você é, a sua vida, também você negará o reino de Deus e tudo aquilo que Deus é, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Quando eu ouvi que o nome do meu pai parecia mais do que da minha mãe, eu manifestei um ódio aonde eu determinei algo para dominar o meu corpo expressivo e externo e manifestei assediado. O nome é Canto da Maria. Então eu determinei, o nome vai ser esse, Canto da Maria e pronto, certo? Aí, o que acontece? Isto gerou uma complexidade, né? Eu acredito que as pessoas já sentiam um clima. Mas, poxa, cadê a democracia? Cadê aquilo, né? Não tem mais democracia, né? Aí, aí uma delas manifestaram o seguinte: vamos então fazer uma votação para quebrar aquele clima e voltar para a democracia. Vamos fazer uma votação. Mas antes eu tinha determinado, olha, é o canto da Maria. Eu falei, a palavra minha era a última. Eu já estava, nesse tempo específico, eu já estava disposto a me ausentar de todas as reuniões. Por exemplo, eu ia determinar o seguinte: olha, se não for isso, eu nem vou ir mais, não vou frequentar esse lugar, não vou frequentar esse ambiente e tal, certo? Mas eu acredito, sabe, nas verdadeiras uniões. Eu não posso me precipitar ao ponto de desprezar aquilo que é relativo, aquilo que possa ser bom para nós, ok? Mas entenda, eu já estava determinado. Se não for desse jeito, do meu jeito, não vai ser do seu jeito também. Eu vou resolver as coisas do meu jeito. Eu nem vou aí, nem vou aí mais colocar o pé. Por exemplo, se não for o Canto da Maria, aí depois eu pensei bem, eu coloquei só isso. O nome é Canto da Maria, beleza. Então ela abriu a democracia, beleza, vamos continuar com a democracia, né? Cada um expressa a sua opinião, as suas ideias, vamos ver onde que nós vamos ver se nós conseguimos entender aquilo que é a nossa realidade, as verdadeiras uniões, e não vamos ver se nós vamos fazer experiência, vamos fazer mais, vamos seguir mais, vamos fazer mais experiência, vamos usar mais todas as armas que nós temos contra o inimigo. Entenda isso, vamos ir em frente. Tem uma música do Legião Urbana que eu estava ouvindo muito ela, né? Metal, eu não lembro mais, nuvem metal, assim, né? Mas tem um refrão lá que eu gosto muito, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu não me entrego, eu não. Não sei, certo? É muito bom essa frase e nessa hora eu estou focado aqui, não vou lembrar o refrão, certo? Se eu lembrar, eu falo no próximo blog e vocês vão entender, ok? Então vamos lá. Canto da Maria, eu determinei, né? E falaram entre eles, vamos votar, né? Então vamos para a democracia, vamos explicar aqui quem vai votar, né? Se é de um lado, do outro. Mas nesse tempo eu já estava tendo um filme na minha cabeça, poxa vida, isso são traição, né? São traição as pessoas que vivem, as pessoas que estão presentes com nós. Cadê os nossos respeitos? Cadê as nossas considerações pelas pessoas que estão vivas, que estão celebrando com nós a vida? Cadê? Cadê? Aí eu falei, traidores, pensando comigo, não vou fazer parte desses planos. Eu estava determinado isso, ok? Estava determinado. Aí, mas depois, quando eu ouvi desses que estava fazendo a reunião, falando assim, ó, então vamos fazer uma votação. Então eu já fiquei mais calmo, tranquilo, né? Vamos para a democracia? Vamos para a democracia. Então vamos ver quem ganha, ok? Tudo bem. Até aqui, né? Tudo certo, tranquilo? Vamos ver. Além deste nome, tinha mais 2 nomes, com o total de 3 nomes, para o sítio. Todos os 2 nomes tinham o nome do meu pai. E tudo isto parecia bem claro na minha mente, né? Tudo isso parecia bem claro. E pensei comigo, eu já vi esse filme, eu já vi.
Tudo isso aí eu já vi, eu já presenciei, eu já sou muito lúcido a isso, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso. Então eu fiquei, no mesmo tempo que eu fiquei lúcido e fiquei indignado com essa lucidez minha, porque eu estava lembrando de coisas que eu já presenciei isso, eu já referenciei, é como se eu tivesse entendendo o que vai acontecer depois disso, com os planos e objetivos de todo mundo. Vamos negar as pessoas que estão vivas, vamos celebrar as pessoas que estão mortas e vamos fazer disso uma ideologia, vamos fazer disso uma coisa para que a gente possa unificar qualquer coisa, vamos tratar dos nossos planos objetivos, dos nossos interesses próprios, não importa a pessoa, o que importa é nós nos realizar com esses nossos corpos emocionais. Então, ficou meio delicado o clima na minha consciência. Então eu falei comigo, ó, e pensei no meu íntimo. Eu já vi esse filme. Eu já vi. Eu já vi esse filme, certo? Eu já vi. Ó, e no filme que eu vi as pessoas tentando, tentaram as pessoas eu vi as pessoas tentaram justificar, que tentam, né, que tentavam, eu vi as pessoas que tentavam justificar as vossas desgraças com as pessoas que não estão mais aqui. E como há muitas, há muitas, e com muitas ousadias, eles desprezam os que estão vivos, né? Você entende que com muita ousadia, né, nós desprezam as pessoas que estão vivas e nós fala que isso é união? Como é que isso é união? União eu só posso fazer união com vida. Eu não posso fazer união com morte. Pode olhar aí. Você acha que você tem acesso às pessoas que estão mortas? Ninguém tem acesso porque o nosso corpo são relativo ao tempo. Tudo que eu fiz falar sobre uma pessoa morta, eu falo sobre os meus sentimentos. E esses tipos de sentimentos, eles não podem ser manifestados, porque senão ele vira ideologia, são aquilo que eu quero conquistar outra pessoa, dizer, ah, eu sou íntimo do meu pai, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, eu sou aquele outro. Quem é íntimo mesmo de uma pessoa que já se foi? Eu acredito que não fale ideologia, só nós sabemos o que é importante, aquilo que foi importante para nós, aquilo que foi. E isso é um sentimento, é uma coisa única, nós não conseguimos falar para o outro, sente o que eu sinto, né? Doa como doa, sei lá, sente as minhas dores, sente a minha amargura, sente a minha aflição, sente isso. Não tem isso. Tudo que eu fale sobre o sentimento de outra, que para outras pessoas, que eu influencie o sentimento de outra, tudo que eu possa influenciar o sentimento de outra pessoa, vira ideologia. Tudo que eu possa influenciar o sentimento de outra pessoa, vira ideologia. São coisas que eu determine, são coisas que eu manipule, são coisas que eu crie para que as pessoas façam a devoção a mim. Fala, poxa, você está sofrendo, né? Coitado dessa pessoa que está sem o pai, né? Mas isso é uma coisa, porque você está se apresentando como um coitado dentro da sociedade, certo? Todos nós celebramos a vida, nós não celebramos a morte, pode olhar aí. Vai celebrar hoje todas as mortes que foram celebradas, viraram ideologia, viraram reunião, né? Coisas de pessoas mortas, ideologia, unificação de ideológica. Pode olhar aí, Manuel morto, o que que deu aí? Unificação, unificação. Vocês viram alguma palavra, alguma vida, alguma coisa, pessoas celebrando a vida? Não, tudo virou ideologia, as pessoas foi fazendo essas ideologias, foi criando religião sobre as pessoas que estão mortas, foi criando religião sobre as pessoas que estão mortas. Ah, Emmanuel diz isso, Emmanuel não diz. Ah, Manuel é vida, ah, Manuel é morte, ah, blá 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 blá. Ninguém entende nada. Porque são todos objetivos, são tudo planos objetivos, as pessoas estão perdidas, elas não têm consciência sobre a vida, elas reverenciam a morte, elas dão a vida para essas falsidades, para essas coisas ruins que vêm nos atormentando nesses séculos, no tempo do fim, principalmente, onde as religiões ganharam muita força, que as pessoas mentiram sobre uma coisa e outra, ganharam falsidade, criou ideologia sobre as pessoas mortas, cientista aquilo, aquele outro, blá, 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 certo? Entenda isso. Quantas as pessoas estão no plano missionário e têm consciência, eu acredito que isso ainda é bom, sabe? Porque nós estamos nos planos de Deus, unificação. E quando nós vem no plano de Deus é pela imagem do homem mesmo, tudo bem?
pela imagem do homem. Mas Deus que nós temos consciência, não vem achar que isso é a vida, eu vou celebrar a vida com a morte de outra pessoa. Não, 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 pare, é falsidade. Não, né? Não me deixe odiando, não me deixe irritado, qualquer coisa que vocês queiram entender, sei lá, qualquer coisa, ok? Entenda isso, ok? E no filme que eu vi as pessoas tentando justificar as vossas desgraças as, com as pessoas que não estão mais aqui. E com muita ousadia eles desprezam os que estão vivos e reverenciam os que estão mortos, né? E que, e que é o que e quando é que isto vai e quando isto vai ser uma união? Quando você reverencia uma pessoa morta, quando isto vai ser uma união? Quando isso vai ser uma união? Você reverencia uma pessoa que está morta. Vê aí. Quando isso vai ser uma união? Uma união? Você tem uma pessoa presente do seu lado? Não tem pessoa presente. Você tem o quê? Uma morte. Você tem um corpo ausente. Quando é que isso vai ser uma união? Nunca, 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 nunca. Nunca vai ser uma união. Põe isso na sua cabeça. O que você fizer daqui para frente vai ser ideologia, ok? Então, quando é que isto vai ser uma união? Nunca. Por quê? Tudo isto se trata de planos objetivos das pessoas que estão vivos e que desculpa para aproveitar o momento para agradar ou desprezar o outro, né? Então, vamos lá. E quando isso vai dar certo? Nunca, porque isto se trata de planos objetivos das pessoas que estão vivos e uma desculpa para aproveitar o momento para agradar um e desprezar o outro. Perfeito, né? Entenda disso. E depois que eu vi este filme e que passava na minha cabeça, eu vi minha mãe, né? Queimando a barriga no fogão. Lá ela tem um fogão de lenha, ela fica muito prazerosa, sabe? Eu vejo nos vídeos, tanto que ela fica feliz de estar produzindo aquela comida, fica cozinhando para os filhos, o outro, alegre, mostrando, olha aqui, né? Nós estamos mostrando a comida gostosa que ela faz, aquele fogão de lenha, muito, muito bonito, o trabalho, a dedicação que ela tem. Então, e depois que eu vi este filme e que passava na minha cabeça, eu vi a minha mãe, né, queimando a barriga no fogão para unir a família, né, né como uma dedicação. Não vou falar escravidão, não, porque ela sente prazer naquilo que ela faz. Então, a dedicação àquela família, unindo ali, certo? E muitas das vezes sendo desmerecido pelo aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela dedica à união, que dedica ao trabalho, né? E muitas vezes tendo um desmerecimento, né? Eu acredito que todos os filhos estão bem empenhados, estão bem dedicados, né, a uma coisa e o outro, eu acredito bem nisso. Mas o que eu quero dizer? Você entende que gere uma complexidade se você relacionar uma coisa e outra. Se você não tomar cuidado, isso que é uma pequena coisa, né, não é tão grave ainda, e daqui a pouco as pessoas estão com seus planos objetivos muito avulsa, né? Poxa vida, eu preciso de me realizar mais, preciso de alguma coisa, eu preciso de uma herança, né? Coisar, qualquer coisa, porque é assim que começa dentro das famílias que dividem são por bens, elas dividem os seus planos objetivos, ela já está de olho em alguma coisa, então ela vai matando a pessoa em vida e vai desprezando, 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 e as pessoas vai tendo asfixia emocional, vai tendo desgosto, 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 e ela vai morrendo em vida. Eu já vi muitos filhos que mataram seu pai em vida, mataram suas mães em vida, porque os planos objetivos, desgosto, desgosto, poxa vida, meu trabalho, minha dedicação, meu fruto, né, estão vindo contra mim, o que é que eu faço? Nossa, que desgosto da vida. Então é isso, isso fica uma coisa delicada. Então as pessoas já começam a dividir os seus bens com a pessoa em vida, sei lá, brigando, sei lá, qualquer coisa. E se começa desse jeito. É uma coisa pequena hoje, mas se não cuidar, daqui a uns dias se torna uma coisa grave. Acredite nisso, ok?
E depois que eles se alimentaram, né, então vamos lá, ó, e depois que eu vi este filme e que passava na minha cabeça, eu vi minha mãe queimando a barriga no fogão para unir a família. E depois que eles se alimentavam, nem mesmo com a vasilha ajudavam a minha mãe. E cada um deles iam conectar a internet a fim de se realizar com um plano objetivo, para se entreter com o desprezo da sua realidade, formando assim tudo um plano objetivo, formando assim tudo um plano objetivo. Às vezes, né, tem uma pessoa que faz um alimento, tem a pessoa que, né, está fazendo alimento, mas depois se você sobrecarregar a pessoa, então fica muito ruim, porque ali ela faz ali os planos, mas ela também quer, no quintal, né, se tiver um peixe, vamos pescar um peixe, né, se tiver um neto, vamos brincar com o neto, a reunião não se explica somente o trabalho, tem aquela hora de lazer, certo? E tem a hora de trabalhar, de colocar a mão, e quando quer trabalhar, todo mundo tem que contribuir para as coisas produzir, né? Igual aqui dentro de casa. Às vezes, quando eu estou de folga, eu levanto de manhã, vou fazer comida, minha esposa vai lavar roupa, vai fazer aquilo, meu filho vai lá arrumar a cozinha e tal, cada um faz alguma coisa, já temos as nossas obrigações para fazer, ok? E às vezes, né, quando a pessoa não tem condições de ajudar com dinheiro, né, para pagar uma empregada, qualquer coisa, né, ajuda com a mão de obra. Às vezes, se você não tem dinheiro, você tem a mão de obra sobrando, né? Porque como assim que você tem a mão de obra sobrando? Se você não tem para estar produzindo nada, você, né, não está produzindo dinheiro, você tem tempo livre, você, né, tem tempo livre, você não está trabalhando, não está fazendo nada dentro de casa, então vocês têm o seu tempo livre, e esse tempo livre você pode doar, você pode capinar um lote, você pode, né, fazer alguma coisa, lavar uma vasilha, fazer uma comida, isso tudo é produtivo. Então, tira a sobrecarga das pessoas. Muitas das vezes as pessoas estão ali realmente porque amam a união, reunindo, e muitas das vezes os trabalhos são a coisa mais pesada de tudo isso que nós estamos fazendo. Então precisamos de dividir as tarefas de uma certa forma. Ou você dá uma quantidade para as pessoas assumirem essa responsabilidade sua, ou você apresente com o trabalho. É muito interessante quando vocês entendem isso, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu aquilo que é a sua realidade, aquilo que é a sua produtividade, aquilo que é a sua vida, aquilo que é a sua intimidade com Deus, então não tenho necessidade que você sinalize esse canal, que você, né, que você faça coisa alguma. Só faça isso realmente que você fala: "Ah, uma realidade, eu entendi tudo, muito perfeito isso, foi bem colocado, né, acontece isso mesmo dentro da sociedade, já aconteceu isso, não é uma coisa né, que não possa dizer que não seja assim, porque eu presenciei, eu vivi isso, né, isso é uma coisa, produtiva, eu entendo essas possibilidades". Então beleza, inscreva nesse canal, sinalize o vídeo, mas não entendeu, vá não entendi nada. Você desliga o vídeo e segue o seu caminho, tá? Vai em paz, tranquilo, certo? Daquilo que você entende, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.